Bom dia a todos os meus amados irmãos e ouvintes da poderosa Palavra de Deus. Estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo, Estou gravando e estamos aqui para dar um parecer biblicamente do que está acontecendo nesses últimos dias lá na região de Israel. Aquele povo, aquelas nações que têm um ódio tremendo com Israel. E essa guerra não é de agora. Essa guerra não começou ontem, não. Essa guerra vem de longe e está dentro da palavra de Deus. Só que essa guerra vai chegar ao fim. Está entendendo? Vai chegar ao fim. E só quem pode resolver essa questão da Palestina não é nação nenhuma, não é presidente nenhum, de país nenhum. Pode se reunir todo mundo contra Israel, mas ninguém vai resolver o problema. Por quê? Porque essa nação Israel, ela é muito odiada por muitos. Eu, particularmente, amo a nação de Israel. É um povo escolhido por Deus quando chama Abraão. O nome era Abrão, tá certo? E dali Deus faz de Abrão uma grande promessa. Que promessa maravilhosa é essa? Para a gente entender, que eu quero ler o Salmo de número 83, para a gente compreender porque eu estou trazendo aqui essa live pelo Face, pelo YouTube, e eu estou agora com um canal no YouTube, no YouTube trazendo a mensagem do Reino de Deus da maneira mais simples possível para que a pessoa entenda. A salvação não é complicada, a Bíblia não é complicada, os homens é que complicam as coisas de Deus, mas o Espírito Santo de Deus é quem nos revela a verdade. Principalmente homens intelectuais, cheios de conhecimento e buscam muitas coisas e querem enfeitar demais. E a Bíblia é um livro bem esclarecido, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus nos revela a palavra, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, como nasceu a nação de Israel? Será que foi por acaso? Nasceu da noite para o dia? Não. Vamos entender como nasceu a nação de Israel. E por que essa nação é tão odiada? Porque essa nação é tão desejada por muitos para que seja eliminado do mapa mundial. Israel, você sabe que é bem pequenininho. É uma coisa pequena, Diante de tantas nações aí poderosas, Israel é um pingo d'água no oceano. Mas aí é que está. Por que uma nação dessa, tão pequena, tão odiada, e não é de agora, essa guerra, é de muito tempo, tá certo? E o povo não consegue destruir, nem varrer Israel do mapa. Então vamos lá, Deus chama Abraão, e faz dele uma grande promessa e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Eu vou falar aqui da maneira mais simples possível, para não complicar as coisas. E agora, Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus agora estava escolhendo um homem que não aceitava a conduta de sua época, a idolatria da sua época, que era demais. E diz: sai do meio da tua parentela e te mostrarei a nação que eu hei de te dar por herança aos teus filhos. Tu serás pai de uma grande nação. Deus, ele diz que é grande, uma grande nação. E Abraão creu.
chega para sua esposa e diz: vamos sair do meio da nossa parentela e vamos para um lugar aonde Deus determina que a gente vá. Bem, Abraão obedece e vai, né? E com ele vai o seu sobrinho também, sobrinho Ló. E aí eles pegam as famílias, né? Os seus servos, gado. Abraão era rico, não era pobre, não era Zé Ninguém, tá certo? Porque ele vem de uma família rica. Ló também era rico, pega também seus pertences e segue Abraão. Bom, Abraão está com a promessa aí de Deus, pois eu vou seguir a ele. Onde ele for, eu vou. Bem, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que ia lhe dar um filho de suas entranhas com a sua esposa Sara, tá certo? Sara já era avançada de idade, Abraão também, tá bom? E de repente, Sara cansa de estar esperando pelo filho que ela não vê. E diz: Abraão, eu vou trazer a minha serva para que tu deite com ela e você tenha filho. Ela vai ter filho por mim e por você. E nós vamos criar. Essa era a intenção de Sara. Mas a promessa de Deus não era para Sara pegar a sua serva e dar para o seu marido e da serva, da escrava, nascer um filho. Não, aí não foi a promessa de Deus. Aí foi vamos dizer assim, um vexame, a pressa de Sara em ter um filho. Tudo é no tempo de Deus. E aí Abraão não queria desgostar sua esposa, foi o que aconteceu. Abraão aceitou. E a serva, ela teve um filho, né? A escrava. Só que a escrava, quando tem um filho, ela se acha dona de tudo agora. Por quê? Porque ela dá para Abraão, seu senhor, seu patrão, uma herança muito grande, que é um filho, né? Olha aí a confusão que Sara meteu agora com o seu marido. De repente, Sara, ela parece grávida. Né? Deus fala para Abraão que a sua esposa teria um filho. E Sara já era avançada de idade, e Abraão também. Mas para Deus não tem tempo, não tem estação, não tem idade, não tem ano. Quando Deus quer fazer, Ele faz, porque Ele é supremo, Ele é maravilhoso. E aí nós vamos ver a grandeza de Deus. O que Deus quer fazer, Ele faz, acabou-se, pronto. E ninguém tem que questionar nada, porque Deus é Deus. E fora dele não há outro. E quando nasce o filho de Sara com Abraão, né, a Bíblia vai dizer o filho da escrava e o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, tá certo? O filho da escrava é Ismael. E aí, o que vai acontecer agora? Uma separação. Eu não quero detalhar muito bem sobre Abraão, mas eu quero te mostrar como nasceu essa nação de Israel. Abraão coloca a escrava com seu filho para ir embora, para ficar com a sua esposa, que ele amava muito, e o seu filho, Isaac, o filho da promessa. Só que Deus também não desamparou a filha da serva, o filho da serva, tá certo? Deus disse que seria duas grandes nações, poderosíssimas, um morando perto do outro. Está entendendo? Um se torna inimigo. Só que Israel, ele não quer briga com ninguém. Israel, ele só quer viver sua vida, que é um direito de toda a humanidade. E a gente vai ler a Bíblia, meu irmão. Quando Deus dá Isaac para Abraão e Sara, sua esposa, Deus agora traz de Isaac, tá bom?
dois filhos, Jacó e Esaú. Olha bem como é que começa essa história. É os três patriarcas que a gente sabe: Abraão, Isaac e Jacó. Então, por que Jacó ele foi um homem separado para dele sair a nação de Israel? Bom, quando nascem os dois filhos de Isaac, Jacó vai nascer segurando no calcanhar de seu irmão. Esaú nasce primeiro, sai primeiro, e depois Jacó. E ali já tinha dois povos brigando ali dentro. Jacó queria a promessa, ele via, porque era uma cultura da época, né, que o primogênito herdaria a maior bênção. Primogênito. E Jacó, quando olhava para sua irmã, que não tinha zelo de direito que era de seu irmão, ele desprezava, ele não valorizava. Assim é todo crente que não valoriza as coisas de Deus e valoriza o mundo. Esaú, ele valorizava mais as coisas materiais. Jacó começou a criar uma valorização da espiritualidade, porque Jacó ouvia de seu pai todos os ensinamentos de tudo mesmo. Está entendendo? E a gente sabe que na antiguidade a leitura era oral, passava de pai para filho, como era falado naquela época. Era a história contada ali repetidamente. Então todo mundo conhecia a criação de Deus, sabia do que aconteceu com seus pais, seus avós, está entendendo? É como, por exemplo, meu pai já partiu, minha mãe, mas eles contavam muito para os filhos, né? O meu pai que já dorme no Senhor, sobre os pais deles, minha mãe, né? E a gente ouvia aquelas histórias dos nossos avós, dos nossos antepassados, sabíamos quantos tios a gente tinha, quantas tias. Então, a história ia passando. Assim foi no tempo antigo. A história foi passando, e agora está Jacó valorizando aquilo que era por direito de seu irmão. Jacó estava na sua tenda fazendo a sua comida quando chega seu irmão da caça, com fome, cansado, e ele pede a seu irmão um prato de comida. Jacó, como via seu irmão desprezando as coisas que era ordenança de Deus, ele disse: eu te dou, mas eu só te dou a comida, o prato de comida, se tu me vender a tua primogenitura. Esaú foi e disse: para que você dá minha primogenitura? Eu estou morrendo de fome, eu quero comer. Foi e vendeu a sua bênção por um prato de comida. Jacó foi teu. Jacó foi ladrão? Eu acho que não, ele foi esperto. Quem não valoriza as coisas de Deus, perde. E Deus dá para outro. E agora Jacó, com a sua mãe, vai roubar a bênção de seu irmão. E nós sabemos da história. E Jacó, ele vai para o seu pai, Isaac, e pede a bênção. Isaac já velho, sem visão, vai abençoar Jacó, achando que era seu filho primogênito, Isaac, né? Vai abençoar o seu filho Esaú, primogênito. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que Jacó é abençoado pelo seu pai, ele recebeu a promessa, e quando o seu irmão chega para receber a bênção de seu pai, Esaú começa a pedir, a implorar a bênção de seu pai.
E aí Isaac diz: o seu filho, eu já te abençoei, não tem mais bênção. Ele disse: não era eu, foi o meu irmão que veio no meu lugar e roubou a minha bênção. Tem alguma bênção para mim, meu pai? Alguma? Irmão, a gente perde muito em não valorizar as coisas de Deus. Esaú, como não valorizou, perdeu a bênção. Tem muitos crentes perdendo a bênção por não valorizar a palavra de Deus e sai correndo atrás de homens, de mulheres, e esquece da maior profecia pura, verdadeira, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Jacó foge, a sua mãe disse: foge para a terra de meus pais, porque teu irmão vai querer te matar. A mãe sempre está ali em defesa da família, é o papel da mãe. E Jacó foge. Só que Jacó, quando chega no caminho que vai dormir, ele vai ter um sonho, e ele vai ver uma escada e anjos subindo e descendo. Vocês sabem da história, né? Eu falando aqui, ainda não li o Salmo 83, mas só para a gente chegar nessa nação de Israel. E Jacó, quando acorda, ele fica maravilhado, unja a pedra e faz uma promessa ao Deus de seus pais. E ele crê: se tu me guardar, se tu me proteger nesse caminho, e aí faz uma promessa: eu retornarei e adorarei a ti neste lugar, e pagarei o meu voto, e darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Foi uma promessa que Jacó fez a Deus. Preste atenção. Jacó, ele foge, vai viver na terra de seus pais, dos seus avós, né? E aí, da sua parentela, a gente sabe. E aí, Esaú fica com a família. E sua mãe, seu pai, tá certo? E Jacó passa muito tempo naquela terra onde ele trabalhou por uma mulher que ele muito amava. Então, para encurtar aqui a história de Jacó, que eu entro agora no nome de Israel, Jacó, quando sai da terra de seu sogro, já com 2 esposas, as servas e muitos filhos, está entendendo? Jacó já sai rico, porque ele trabalhou, ele não roubou, ele trabalhou. E Jacó agora vai voltar para a terra de seus pais. Só que ele tinha agora que enfrentar algo que ele deixou para trás. Uma dívida com seu irmão. Prestamento de conta. Todos nós temos um prestamento de conta. Jacó, quando chega perto de se encontrar com seu irmão, que ele tinha que se encontrar com seu irmão para resolver essa pendência. Se você tem alguma pendência com alguém, resolva. Se volte para Deus enquanto é tempo. E coloca a tua vida no altar. Jacó disse: eu tenho que resolver essa pendência. Eu não posso viver o resto da vida fugindo da face de meu irmão. Mas eu vou resolver essa pendência. Jacó volta. Só que quando vai chegar perto, ele coloca a família para ir na frente. E o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir reforço. Ele vai pedir força. Ele vai pedir graça ao Deus de seus pais, Abraão e Isaac. E ele agora vai invocar o nome de Deus. E Deus vem ao seu encontro. E a palavra de Deus diz que Jacó passou a noite lutando com Deus e prevaleceu. Mas a Bíblia fala que ninguém é páreo para lutar com Deus. Como é que Jacó luta com Deus e prevalece? Bom, eu tenho um pensamento, você acredite se quiser. Para mim, o que Jacó prevaleceu foi na persistência, na insistência
de não lhe abandonar, não lhe deixar na hora mais difícil. Jacó agora tinha que fazer um prestamento de conta com seu irmão e precisava agora de nada mais, nada menos da proteção de todo o poder, de toda a glória do Deus de seus pais. E ele vai passar a noite lutando, quer dizer, persistindo sobre essa questão. Eu vou enfrentar meu irmão, eu não posso ir só, eu não tenho condições, esse é um pensamento meu. Eu não tenho condições, eu não sei enfrentar ele se tu não for na frente. E ele começa a persistir e insistir a noite toda. E Deus vai falar assim: como é o teu nome? Como é que Deus pergunta o nome de Jacó, sabendo o nome dele? É porque tem coisas que nós temos que falar para Deus. Não é dizer, Deus sabe tudo, mas Deus quer ver a tua ação, Deus quer ver a tua atitude. Está entendendo? E Jacó foi disso, o nome é Jacó. Aí Deus foi e disse assim: de hoje em diante, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pai de uma grande nação. Jacó venceu aquela guerra na persistência. Tem gente que não persiste em orar, em buscar Deus, aí perde a bênção. Faça que nem Jacó, persista, insista, não largue Deus, não abandone, eu não sei viver sem ti, eu quero a minha transformação, eu quero minha libertação, eu quero ver minha família próspera, abençoada. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, quem tem a bênção para nos dar, quem nos enriquece, é a graça de Deus. E Jacó foi buscar simplesmente o refúgio. Aonde é que eu posso me refugiar? Tem gente que vai se refugiar num amigo, numa amiga, vai se refugiar nas amizades, e quando você vai contar seu problema, do lugar deles ajudar, está todo espalhado o problema que você está passando. Ninguém quer te ajudar. Quem tem condições de te ajudar, te levantar, te erguer, te fortalecer, é Deus. Assim como fortaleceu Jacó. E mudou a história dele, a história de um homem que muitos pregam, que diz que ele era usurpador, ladrão, não sei, para mim, ele apenas lutou pela bênção que era prometido, está entendendo? Ao seu irmão, e o irmão não valorizou, ele pegou a bênção. Se você não quer, Deus tira e dá para outro. Aí você vai ver o prejuízo que você teve por não valorizar a palavra de Deus. E agora nasce Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e de Jacó para Israel vem as 12 tribos. As 12 tribos. Olha que interessante. Das 12 tribos, tem uma tribo que o nome dele é Judá. Da onde veio Jesus, da tribo de Judá. Está na palavra. Essas 12 tribos, que agora carrega algo muito importante, que vai ter o propósito de Deus na vida dos filhos de Jacó. Viu? As 12. Vai acontecer algo muito interessante. Os irmãos os filhos de Jacó começam agora a ter inveja de José. Dos 12 irmãos, tem um sonho, que é José. José tinha sonho que contava para os seus irmãos, eles não se agradavam, tinham inveja de Jacó, e o pai, vamos dizer assim, contribuía para que esse ciúme aumentasse mais ainda, porque Jacó amava muito a José. Isso é natural no meio das famílias. O pai tem 5, 4, 6 filhos, mas sempre tem um que o pai gosta mais. Não é que ele não ama os outros, ele ama. Jacó amava todos os seus filhos,
Mas vamos dizer que Jacó tinha, assim, o amor mais protetor sobre o seu filho mais amado, que era José. Olha que interessante. José, ele foi odiado pelos seus irmãos e ele foi vendido como escravo para o Egito. José, ele foi agora sendo escravo para o Egito, mas a bênção ficou nos seus irmãos? Não. A bênção estava onde? Transferida agora para José. Porque Jacó herdou a bênção de Deus, do seu pai. E agora a bênção de Jacó passa para quem? Para José. José, ele simplesmente buscava a Deus, acreditava na história de seu pai que contava, e José atentamente. Nossos pais antigamente, antes de dormir, ele contava as histórias, né? Hoje o filho não quer mais saber de conversar com o pai, a mãe, porque tem o tal do celular, da internet, que tira todo mundo daquela convivência. Mas eu sou da época que meu pai, quando ia jantar, todos os filhos tinham que estar ali na mesa. E ali começavam as histórias que os nossos pais, a minha mãe, contava para os meus irmãos. E agora José vai ser vendido como escravo. Só que ali Deus abençoa José, onde ele vai ser vendido como escravo. Todo mundo sabe da história dele. Irmãos, essa nação começa agora, lá no Egito, quando José vai interpretar um sonho. Viu que eu estou já chegando aqui no Salmo 83, vai interpretar o sonho de Faraó. O Faraó tem um sonho, e esse sonho é perturbador, porque os magos adivinham, os astrólogos, ninguém sabia desse sonho. Interpretar, não sabia qual era a finalidade que esse sonho que Faraó teve, e dar uma interpretação concreta. José passou 2 anos preso injustamente, a gente sabe da história, né? E José interpretou o sonho de 2 amigos dele na prisão e se cumpriu todos os 2 sonhos. A interpretação dos sonhos que José teve dos seus companheiros na prisão. E José, quando viu o seu companheiro saindo, que está servindo ao rei, que foi uma das interpretações que José deu, José disse para ele: lembra de mim quando tu estiveres na presença de Faraó. Parece que José já sabia, porque eu tenho certeza, José tinha uma ligação com Deus. Ele sentiu que no momento certo Deus ia libertar ele daquela prisão. O propósito de Deus na vida de José não era deixar ele morrer na prisão, era tirar da prisão e transformar dele de um homem escravo para um grande homem respeitado. Olha só como é que a bênção de Deus anda na vida do homem e da mulher que teme a Deus. José interpreta o sonho de Faraó, a gente sabe que são 7 espigas gordas e 7 espigas magras, 7 vagas gordas e 7 vagas magras. E Deus dá sabedoria a José, inteligência e entendimento. E José, diante de Faraó, foi chamado, né? Faraó mandou chamar José, tirar da prisão, aprontar ele para comparecer diante de Faraó, tá certo? E ali ele vai escutar o sonho do Faraó, e ele disse: eu tenho uma interpretação. O dono das nossas vidas, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele que é o dono de tudo, Ele me deu a finalidade do teu sonho, Faraó. Faraó esperou José contar, e ele contou: olha, vai haver 7 anos de fartura abundante em toda a terra. Mas depois haverá 7 anos de
seca. Vai ter uma fome terrível sobre a terra. E Faraó olhou e disse: e agora? Ninguém vai aguentar passar 7 anos de fome. Vão morrer, vão desaparecer a população. Claro que Deus não ia fazer desaparecer uma população. Ali era projeto e plano de Deus. Então, Deus deu sabedoria a José para falar para o rei: olha, eu te aconselho fazer uma coisa. Toda a plantação de 7 anos de fartura, tu recolhe tantos por cento e guarda nos celeiros. Para quando acabar os 7 anos de fartura e vir 7 anos de fome, tu tem guardado essa fartura e vai passar. E tu vai vender comida para aqueles que estão sofrendo, padecendo. E essa interpretação, esse conselho, aos olhos de Faraó, foi um conselho sábio. E Faraó diz: quem é mais sábio do que este jovem hebreu, José, que interpretou o sonho e agora dá a condição da gente sobreviver nessa escassez? Aí tem um segredo muito importante. Tem gente que não guarda a palavra de Deus. E quando chega os problemas, quando chega a escassez, ele não sabe para quem recorrer e se perde. Guarda a palavra de Deus no teu coração, para quando chegar os dias maus, porque tem os dias maus, você está revestido da palavra de Deus. Está entendendo? Então, José foi elevado à categoria de escravo para quê? Senhor da terra do Egito. Faraó disse: José, tu vai mandar em tudo, tudo mesmo. Tu só não é maior do que eu aqui no meu trono. Mas ninguém faz nada sem te consultar. Olha, Faraó jogou nas mãos de José, vendo aquele jovem inteligente, sábio, tinha algo diferente do seu povo. Então Faraó: não vou acreditar nesse jovem. Tem uma interpretação maravilhosa, falou uma linguagem que nenhum dos meus sábios, entendidos, intelectuais, pôde me dar. Eu vou confiar nesse jovem. Ele tem um espírito diferente de todos. Por quê? Porque ali habitava a sabedoria de Deus na vida de José. Já era plano de Deus. E então, Jacó vai se manifestar aos seus irmãos, quando eles começam a descer para o Egito e comprar alimento. A gente sabe da história. José se manifesta a seus irmãos, dizendo quem era ele, e mandou que trouxesse o seu pai, toda a família, que ele ia agora ali no Egito sustentar a sua família. E a gente sabe que quando passou esse período e a família de José já estava estabelecida ali na terra do Egito, começou a crescer em grande número, tá certo? E agora Deus projeta na vida de Moisés, depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus agora chama Moisés para lhe fazer uma promessa que tinha feito aos seus pais no passado. Deus disse que seria com ele agora, com Moisés. Eu não vou detalhar sobre a vida de Moisés, mas é uma história que chega na nação de Israel: Abraão, Isaac, Jacó, José e agora Moisés. Homens importantíssimos que Deus levantou para formar esta nação. A gente sabe que Moisés foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, depois de 400 anos, tá certo? E agora Moisés leva o seu povo, os seus irmãos, sua família, sua nação, que era intitulada os hebreus,
os judeus, Israel, perdão. E agora o papel de Moisés era muito importante. O papel de Moisés era conduzir o povo de Israel no deserto, no deserto. E ali, naquele deserto, uma jornada que era para ser de 40 dias, por desobediência, se tornou 40 anos de peregrinação. Mas também tudo aquilo ali era propósito de Deus. Tudo o que acontece tem propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Moisés vai passar 40 anos com aquele povo no deserto. Deus vai ordenar que ele levante, faça a arca, faça o tabernáculo, o lugar santo dos santos. Tudo já apontava para a vinda de Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Está entendendo? Então Deus já prepara aquela nação para receber o Messias. E aí acontece, quando Moisés falece, quem é que Deus levanta para conduzir o povo à terra prometida? Josué. Outro homem importantíssimo na construção dessa nação. Abraão, Isaac, Jacó, viu? José, Moisés. E agora, meu irmão, Josué. O líder maior do povo tinha morrido. E ninguém pôde celebrar sua morte, ninguém pôde sepultar, porque o próprio Deus sepultou a Moisés. Ninguém sabe onde está o túmulo, nem o diabo, está entendendo? Porque o diabo queria sepultar Moisés para fazer daquele lugar um grande lugar de culto e adoração. E Deus, que sabe todas as coisas, ele veio intervir nessa questão. Viu? Aí, Deus levanta agora Josué. Depois de 30 dias de choro, de pranto, né, porque o seu líder maior, que era Moisés, tinha falecido, Deus chega para Josué, sentado, chorando, lamentando: levanta-te, te põe em pé, e eu serei contigo, e farei tu herdar a terra prometida que eu tenho prometido aos teus pais, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E agora a responsabilidade está na vida de Josué. Levanta-te. Josué era um homem estratégico de guerra, líder respeitado e obediente. E Deus disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Então Josué se levantou, bateu a poeira e foi agora conduzir o povo para herdar a terra prometida. A terra prometida por Deus ao povo de Israel não foi uma terra vazia. Era uma terra habitada pelos Jebuseus, os Heteus, os Eveus, tudo que terminava no eu. Está entendendo? Então, Deus pesou na balança aquele povo e era desobediente, era um povo idólatra, povo perigoso, sanguinário. Agora pegou uma nação que era escrava 400 anos no deserto, Deus preparando agora aquele povo, levantou um líder para entrar na terra prometida, que foi Josué, tá certo? E Deus dá todo o esquema de como seria a tomada de Canaã. Quando José ele vai derrubar os muros de Jericó, ele recebe a ordenança de Deus como seria derrubado aqueles muros. Eram muros intransponíveis, altos, né, que passava carros por cima do muro,
fortaleza tremenda, mas Deus deu a condução de como ele deveria destruir aquele muro. Eles deram voltas ordenadas por Deus e a arca ia sendo conduzido, os levitas, os tamboril, as trombetas, tudo aquilo ali ordenado por Deus. Quando chegou o momento que Deus deu ordem a Josué para que o povo gritasse, dando glórias a Deus, todo mundo sabe. As muralhas de Jericó foi derrubada pelo poder de Deus na vida do seu povo Israel. Ali estava agora uma nação tomando de conta daquilo que Deus tinha prometido que era deles. E outra coisa, muito importante, Israel não roubou aquelas terras. Se você for olhar a história de Abraão, a peregrinação de Abraão, Abraão comprou aquelas terras. Viu? Ele comprou aquela terra foi comprada. Abraão peregrinava e comprava aquelas terras. E agora estava os filhos de Abraão tomando o que era de direito deles, por herança. Por herança. O povo não tomou como o ladrão chega, rouba e faz o que quer. Não, ali foi tudo dentro da ordem de Deus. Deus oportunizou aquelas nações que foram expulsas, mortos daquele lugar, mas eles não quiseram Deus. Eram povos perigosos, terríveis, sacrificava, era terrível. Um homem sem Deus é terrível, é um instrumento de Satanás. E agora, Josué entra na terra prometida, que hoje nós temos ali a nação de Israel. Desde o tempo antigo desses patriarcas, nunca se viu um povo tão odiado, tão rejeitado pelas nações. Aí vamos para o Salmo de número 83, é aí que surge o povo de Deus, povo da promessa, Israel. Salmo de número 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente forma conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Disseram, vinde, desarraguemo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se concluirão aliançar-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarrenos, e aqui vem, você lê o capítulo de até o 15, essas nações terríveis contra Israel. O salmista que está compondo esse cântico de livramento, de socorro, pedindo a Deus, que é Asaf, ele vai pedir a Deus a intervenção divina, porque eles mesmos não têm capacidade de destruir os inimigos se não tiver intervenção divina. Agora vamos lá, desde aquela época antiga, que Israel toma a sua terra por direito. Por que é que todas essas nações, aí nós vamos entrar na Bíblia profética, profetizada pelos profetas que Deus levantou há muito tempo atrás. Deus dizendo a Abraão, eu serei contigo, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Todas as nações que a gente vê, eu não tenho medo de dizer isso. Eu não vou me alinhar a pessoas que é contra a nação de Israel, porque não pode uma nação pequena, viu? Eu não sei quantos por cento tem aqui na terra,
mas eu acho que não chega a 2 ou 3% de habitação no planeta Terra, não tenho noção, mas é mais ou menos isso aí, é pequeno, meus irmãos. E como é que um explica uma nação dessa, tão pequena, com tanta gente com ódio desse povo? Está entendendo? É muito ódio, viu? Muito, mas é muito mesmo. Subsistir até os dias de hoje. Esse povo, se não tivesse a promessa de Deus, já teria sido varrido da face da terra. Não existiria mais Israel no mapa mundial. Mas por que tanto ódio contra esse povo? Que só faz o bem. As maiores tecnologias vêm de Israel. O nome mais sábio da face da terra vem de Israel. As maiores fortunas do planeta Terra vêm de Israel. Como é que um povo desse tão pequeno é tão abençoado? Os maiores cientistas vêm de Israel. Os maiores médicos vêm de Israel. Israel faz florescer no deserto plantações. Enquanto o Nordeste aqui padece de fome, de seca, Israel, no deserto que não chove, faz florescer. Quem é que faz isso? É Deus, dando sabedoria ao seu povo. Agora, por que tanto ódio a uma nação? Porque esta nação é perseguida, porque é espiritual. Desde o princípio que Satanás começou a pelejar, a lutar para impedir o plano divino de Deus de resgatar a humanidade. Não tem outra explicação, está entendendo? Satanás, ele entra nas nações invejosas contra esse povo chamado Israel, o povo da promessa, onde tem muitos pastores que dizem que Deus não tem mais nada a ver com Israel, e isso é mentira do diabo. Deus tem sim um prestamento de conta com os seus filhos, Israel, porque eles não acreditaram no Messias. E eu dou graças a Deus eles não terem acreditado em Jesus, porque se eles têm acreditado, o que seria de nós hoje? Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus era judeu, Jesus era israelita, Jesus veio da tribo de Judá, tá certo? E aí o povo diz que Deus não tem mais nada com esse povo. Que conversa é essa? É mentira, meu irmão. E é mentira do diabo. O pastor que prega isso, ele não sabe nem o que é que está dizendo. Para mim, ele é um herege. Deus ainda tem um prestamento de conta. Se Deus não tivesse prestamento de conta com Israel, a nação de Israel não tinha mais nem nascido. Já tinha sido varrido do mapa. Deus preservou Israel. As 12 tribos, das 12 tribos veio Jesus da tribo de Judá, tá certo? E Jesus veio num período caótico de escravidão de Israel no povo romano. E por que todo esse cenário de guerra, de escravidão? Deus estava ensinando a esse povo que eles têm que ser diferente mesmo, separado, apanhou só, apanharam para entender isso, viu? Não querem mais saber de idolatria, de estar pegando deuses de outras nações, eles só adoram ao Deus de Abraão. E até hoje eles esperam o Messias. Só que para nós o Messias já veio. O que é que nós entendemos hoje? Porque o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado, nos revelou. Isso aqui não é aprendido nas faculdades, não. Esta palavra é revelada. Revelada. O que nós vamos aprender nas faculdades teológicas são as profundidades, né, da veracidade da palavra de Deus.
arqueologia mostrando que a Bíblia tem razão. Mas antes que a arqueologia mostrando que a Bíblia tem razão, eu já cria nessa palavra, porque o meu pai foi alcançado brincando carnaval. Ele estava pulando, o saudoso pastor Nicásio Fabrício Maia, pulando carnaval, quando ele ouviu uma voz dizendo: vai ler o livro. E que livro foi esse? Um livro que o seu amigo lhe deu, e tinha o nome escrito Bíblia Sagrada. Faz muitos anos isso, muito. E aí ele manda a minha mãe, Maria Carmelo Noro Maia, que já dorme também no Senhor, guardar este livro, porque ele disse: com sagrado eu não quero nada, porque tudo que é sagrado é de Deus, eu não quero nada. Depois eu conto em outro vídeo a decepção que meu pai teve, né, por aquilo que era sagrado. E mandou minha mãe guardar. Só que no carnaval, ainda bem que meu pai não mandou a mamãe jogar o livro fora. Você deve ter se perdido. Está entendendo? Porque o livro da salvação, o livro da revelação do plano de Deus está aqui. A Torá, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo está aqui na Bíblia Sagrada. Esse livro tão odiado, tão áspero com o pecado, com a maldade, contra Satanás, que já está julgado e condenado. E aí agora Satanás, irado com o plano de Deus, com os projetos de Deus para resgatar a humanidade. São ensinos, assim, superficial, mas bem prático e bem compreensível. O que eu estou falando é muito compreensível de você entender. Não vou falar numa linguagem, vamos dizer assim, de teologia. Eu fiz teologia, mas não terminei. Mas eu tenho pretensão de ainda voltar para me terminar, porque eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir mensagens de homens que pregam a palavra de Deus. Se pregar heresia para mim, meu irmão, para mim eu boto na lata do lixo. Está entendendo? Então, o que está acontecendo agora com Israel? Eu só tenho uma ideia, um pensamento. Você recebe se quiser. Por que as nações se revoltam contra Israel? O diabo não conseguiu destruir o plano de Deus naquele tempo, que foi formando nos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, né? José, as 12 tribos, aí veio José, depois de José veio quem? Moisés, depois de Moisés veio quem? Josué. Formou vamos dizer, esses 6 homens. O plano e a vontade de Deus se cumpriu na vida desses patriarcas, desses líderes tremendos, que estão escritos aqui na Bíblia, a palavra de Deus, que não pode ser mudado, não pode ser alterado. A história desses homens que entenderam, compreenderam o chamado de Deus e obedeceram. E ficou registrado na Bíblia, e eu tenho certeza que eles têm o seu lugar no reino de Deus. Disso eu não tenho dúvida. Eu estou procurando escapar, entrar como eles entraram. E agora, no seu tempo aqui, esse povo sofreu perseguição. Os juízes sofreram perseguição. Depois veio os reis, os sacerdotes, meu irmão. Uma história profunda que aconteceu nessa nação pequena, tão odiada. Por quê? Porque era uma nação que Deus disse, é uma nação separada, é uma nação que eu estou preparando para receber o meu filho, que vai remir o povo, vai resgatar. Só que o plano de Deus não era só para Israel, era para todas as nações. Quando Jesus se apresenta, Satanás não conseguiu impedir o nascimento de Cristo, porque Satanás conseguiria impedir o nascimento do Salvador
se ele tivesse conseguido êxito em destruir a nação de Israel. Como ele não conseguiu, Jesus nasceu, Deus preservou, por quê? Porque ninguém consegue lutar contra Deus. Deus abate os soberbos e exalta os humildes. E aí agora, como Satanás não impediu o nascimento de Cristo, ele agora quer impedir a volta de Jesus. Pode um negócio desse? Jesus vem para quem? Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E ele vem buscar quem? Todos aqueles que aceitaram o plano divino do Pai Celestial, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar. Aí eu creio no arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, mas vamos entrar aqui num parâmetro muito importante, que a minha gravação aqui, o foco não é a igreja em si, é Israel. Por que Israel é tão odiado? Aí vamos entrar nesse foco. Jesus vem buscar a sua igreja, mas a Bíblia Sagrada está recheada de promessa que Deus vem restaurar Israel. Deus vai estabelecer o seu reinado do milênio lá em Israel. E para que isso não aconteça, Satanás tem que ter êxito em destruir a nação de Israel agora atual. Já faz mais de 2000 anos que Jesus veio e está perto dele se manifestar, não está muito longe, está mais perto do que a gente imagina, está entendendo? E agora vai surgir algo muito interessante. Satanás colocando ódio, hostilizando esta nação chamada Israel. Está aqui o Salmo de número 83. Ó Deus, Asaf, orando e pedindo a Deus nesse salmo. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Olha, preste bem atenção, o ataque de Israel a Irã, que a guerra toda, é porque o Irã é um dos países mais que hostiliza Israel e ele se declara inimigo número 1 de Israel. E o Irã estudando para fazer a bomba atômica, nuclear, para jogar em Israel e varrer do mapa. Aí tem gente que é contra porque Israel está bombardeando, tem que bombardear mesmo os inimigos. Deus deu fortaleza àquele povo, sabedoria, como é que uma nação bem pequenininha, e com tanta inteligência que Deus deu àquele povo, leva os aviões e passa por uma nação que é o Irã, que é um país altamente cheio de tecnologia, que vai detectar inimigos contra o seu território e são ligadas às máquinas para bombardear os inimigos. E não conseguiram impedir que Israel destruísse lugares aonde estava sendo fabricado a bomba nuclear. Quem faz isso é Deus. Irã, Iraque, Palestina, os árabes, toda essa região que hostiliza Israel. Israel está no pavio de pólvora. Aí se levanta a Rússia, se levanta a China, o Japão, e seja lá quem quer que seja, se aliando a esse povo sagaz, porque a mídia só mostra o que Israel faz, mas a mídia não mostra o que o povo faz com Israel, matando e estrupando as crianças e levando cativo. Não, a mídia não mostra isso. Aí o ladrão vai invadir tua casa, tu não tem direito de defesa. Que conversa é essa? Onde é que existe essa lei que tu vai ficar de mão beijada e dizer, não, pode entrar, não vou fazer nada? Aí o ladrão vai roubar tua mulher, vai roubar teus filhos,
vai te matar e você vai ficar de mãos abanando. Não, Deus deu estratégia a Israel, o povo da promessa, e vem mais guerra ali. Eu acredito que acendeu o pavio de pólvora. Quem é santo, santifique mais. Quem é sujo, suje-se mais. Porque Jesus disse, nas lives eu vou começar a falar sobre essas questões de Israel, que é a volta de Cristo que está chegando. Porque hoje a gente não vê mais muita gente aceitando a Cristo. Eu acho que o tempo da colheita está bem pertinho. Está entendendo? Está bem pertinho o tempo da colheita. E aí, Deus salva uma aqui, outra ali, para cumprir o número dos salvos. Eu acredito plenamente que Jesus está voltando. De tardezinha, hoje já são praticamente 10 horas e 5 minutos, à tarde, lá para as 5 horas, estarei transmitindo novamente, porque eu estou transmitindo aqui pelo Face, e transmitindo pelo meu canal do YouTube. Você pode pesquisar lá e vai dar as mensagens, os estudos. Hoje eu estou gravando pelo Face da igreja, tá certo? Porque não tem trabalho na igreja, é sábado. E eu estou trazendo essas meditações maravilhosas, esse enriquecimento para o nosso aprendizado e da maneira mais simples possível, rasteiro, para que os irmãos do meu público, que queiram ouvir uma mensagem simples, curta e verdadeira, para entender mais ou menos o que está acontecendo com aquele povo. Eu só te digo uma coisa, ninguém vai conseguir destruir Israel. Ainda tem muita coisa para acontecer, o anticristo tem que aparecer, perseguições, 7 anos de perseguição, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Está lá em Daniel, viu, escrito no Antigo Testamento, está em Apocalipse, livro Revelação de Deus a João na ilha de Pátimo, que é justamente o estudo que eu estou trazendo no YouTube, que os mistérios do Apocalipse contado da maneira mais simples possível para a gente entender. Mas eu só quero encerrar agora aqui essa transmissão, meus amados irmãos, dizendo que ninguém, nem Irã, nem Japão, nem Coreia, nem Rússia, seja lá o escambau, mas vamos aprender bem direitinho. Nenhuma dessas nações, com todo o seu poderio, vai destruir Israel. Muito pelo contrário, quando essas nações todas se reunirem, eu acredito que são 10 liderados, se eu não estiver errado, pela Rússia, que hostiliza Israel, odeia Israel. Por isso, aqueles que estiverem na guerra, o meu pai naquela época já dizia, porque meus irmãos serviram o exército. Eu me alistei, mas não entrei para o exército, eu fui desclassificado, E Deus tinha outros planos na minha vida. Naquela época, o meu irmão João Marcos e o Nivan, que está em Brasília, eles serviram o exército, e o meu pai já dizia para eles naquela época, meus filhos, vai ter uma grande guerra, grandes nações marchando contra Israel. Se vocês ainda estiverem servindo o exército e forem convocados para guerrear contra Israel, não vão, rejeite, porque a Bíblia diz que quando as nações marcharem contra Israel, Israel que é pequeno e já perdendo as suas forças, não tendo mais condições de guerrear, porque é impossível um povo desse tamanho guerrear com o mundo todo. Parece que só quem está do lado de Israel é os Estados Unidos, mas acredito eu que os Estados Unidos nesse período vai estar enfraquecido de tanto gastar suas fortunas com as guerras. Tudo isso biblicamente, aí vão as nações marchar contra Israel
para destruir. É aí, meus irmãos, minhas irmãs, quando Israel vai ver que não tem capacidade de guerrear contra as nações, eles vão se ajoelhar e vão clamar pelo Messias prometido, que eles ainda estão esperando. A gente sabe que Jesus já veio, mas eles estão esperando. Aí Jesus vai aparecer com poder e grande glória, diz Apocalipse, com o assopro da sua boca, todos os inimigos, todos os exércitos daquele povo poderosíssimo, aquelas nações que estarão ali reunidos contra Israel, cercando Israel, com o assopro do Rei da Glória. Jesus vem montado no cavalo branco, na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai dar um assopro. E o meu pai dizia que o assopro do Senhor Jesus queimaria todos os exércitos, as órbitas dos olhos dos soldados cairia de sua face derretendo com o calor do fogo. E eu creio nessa palavra. Então, à tarde, 5 horas, 17 horas, se você quiser participar da transmissão, eu te convido a participar. Deus te abençoe. E nós vamos dar continuidade aos mistérios do Apocalipse, o que está acontecendo nos dias atuais de hoje. Porque você sabe que uma guerra chama outra guerra. A ONU não é a favor de Israel. As nações não é a favor de Israel. Mas só que eles não sabem que Israel tem o Deus Todo-Poderoso e nenhum deles consegue destruir Israel. Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma manhã maravilhosa, abençoada por Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa transmissão, aqueles que estão ouvindo, que estão vendo, aos que vão ver ainda, abençoa e prospera a vida deles. Prepara-nos para te encontrar, Senhor, porque Tu estás voltando, nos ajuda, tira de nós todo mal, tira de nós a inveja, tira de nós o ego, o orgulho, o eu, porque eu tenho certeza que Tu estás voltando. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossas negligências e faz de nós, cada dia mais, homens, mulheres, jovens, crianças, preparados, santificados para aquele grande dia. Nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos vencer. Tira todo o desejo carnal e que sirva de um alerta para as igrejas nos dias atuais de hoje, que Jesus está voltando. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até às 17 horas, se Deus quiser, deste sábado que Deus nos deu.